E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como que estão as coisas? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Elida Fernandes e esse é mais um vídeo aqui no meu canal em que a gente vai discutir alguns temas cabeludos. E é isso, quem nunca teve um problema com o motorista de aplicativo, não é mesmo? Eu já tive vários. Qualquer dia eu faço um vídeo só para contar algumas histórias que eu já tive. Mas hoje, gente, não é brincadeira. Tem gente que não poderia viver em sociedade, ou pelo menos supostamente. A gente vai ver um vídeo aqui de uma suposta acusação de um motorista de aplicativo, ou uma suposta acusação de racismo, não sei. Vamos assistir junto aqui. Isso foi dado no portal Metrópolis. Vamos rolar o vídeo. Vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Bora lá. O passageiro está pedindo para que eu altere o caminho. Eu estou sendo vítima aqui desse motorista aqui, ó. Tá? Pra todo mundo ver que eu vou postar esse vídeo, tá? Esse motorista me agredindo, socorro! Socorro! Socorro, me ajudem! Socorro! Vocês viram o que aconteceu? Vamos voltar? Vamos voltar? Ele tá ali atrás, todo tranquilo até então, porque a gente só tem esse pedaço, né? Tá gravando? Então pronto. O que tá escrito? Ó, passageiro finge ter sido agredido por motorista de aplicativo, mas câmera grava tudo. São 2 segundos de vídeo. Vamos ver aqui. O passageiro Não, está pedindo para desculpa, são 31 segundos, gente. Tô ficando maluca. que eu altere o caminho. Eu estou sendo vítima aqui. Então, o motorista fala: o passageiro quer que eu altere o caminho. Então, em algum momento, esse rapaz falou para ele que ele gostaria que fizesse um outro caminho e o motorista, pelo que eu entendi, está se recusando. Desse motorista aqui, ó. Tá? Pra todo mundo ver que eu vou postar esse vídeo. Assim, eu olhando só por esse recorte, tá estranho, assim, aconteceu alguma coisa antes que a gente não consegue ver, né? Tá? Esse motorista me agredindo, socorro! Gente, ninguém chega nesse nível de um segundo a outro. Aconteceu alguma coisa e a história foi escalando. Socorro! Socorro! Mas aí, assim, eu não sei o que aconteceu. Algo aconteceu no antes. É, Ele postou só esse pedaço até então. Eu não vi mais, não vi outros pedaços. Não sei se surgiu aí. Mas, bom, pelo que eu tô vendo, o motorista tá ali tranquilão, aparentemente. E o rapaz atrás começa a gritar e começa a falar socorro. Não entendi o porquê, mas Socorro, me ajudem! Socorro! Socorro! Eu tô sendo agredido! é, eu tô sendo agredido. Nesse vídeo não deu pra ver essa agressão dele. Vamos ver. Vamos ver mais pra frente. O motorista olhando pra câmera, ele aparentemente bravão. Eu não sei por que que, eu não sei por que que o motorista não para o carro e pede pra ele descer. Tá gravando? Então pronto. Tá. Esse é o vídeo que o portal Metrópolis divulgou, né? Vamos ver o que que o pessoal aqui dos comentários estão falando? É... Ai, gente, imagina se não tem uma câmera no carro, política. É, agora eu te pergunto, se não estivesse sendo filmado, qual seria o destino da vida desse trabalhador? Gente, assim, eu acho que não dá pra saber muito o que aconteceu a partir desse vídeo, não.
O constrangimento, o silêncio ensurdecedor depois que ele percebe a câmera. Tem isso também. Enfim, gente, vamos ver aqui. Esse rapaz se pronunciou. Vamos ver aqui o que ele tá falando. Vamos tentar entender aqui. Um senhor branco achou que Era vim trazer uma elucidação para vocês. a vítima. Aí o Metrópolis fez esse post, né? E colocou: vítima de suposto racismo durante corrida de aplicativo se defende e diz que foi agredido por motorista. Bora lá ver. Tá rolando nas redes sociais Ah, um vídeo meu dentro de um carro de aplicativo que foi sim. completamente gravado fora de contexto. Quando Não, calma aí. Não foi gravado fora de contexto. Ele pode ter sido editado, cortado e postado fora de contexto. Não sei qual é o contexto. Pra mim não teve um contexto ali. Pra mim foi uma cena que eu não consegui entender. o motorista que está gravando começa a gravar, ele já tinha feito a agressão à minha pessoa. Né? No caso, a agressão foi o racismo. Tá. Então ele tá falando que o antes, a situação que aconteceu foi a situação de racismo e que o motorista, no caso, supostamente postou só aquele trecho para dar a entender que ele estava errado e não o motorista. O Vamos lá. aplicativo GPS estava dando um caminho que vocês sabem que às vezes o GPS coloca um caminho que não é o caminho real. E eu solicitei a ele que fosse por outro caminho, um caminho que não teria muita alteração, pois o destino seria o mesmo. Mas esse Tudo bem. Cara, isso é muito complexo, porque, ok, você pode pedir uma nova rota, porém tem várias coisas envolvidas. Às vezes você pede uma rota que o motorista não se sente seguro, é, não sei. Se não mudaria tanto, por que que não deixou o motorista fazer a rota dele? Por exemplo, já aconteceu comigo do motorista fazer uma rota, principalmente aqui, mas não era de aplicativo, já era táxi. Eles preferem fazer a rota que eles conhecem, porque aqui quase não usa GPS. Eles vão de memória mesmo, porque eles não saem muito da cidade. Então aqui eles conhecem, eles preferem fazer o caminho que eles conhecem mesmo. E aí acaba, às vezes, sendo um caminho mais longo, e aí você paga mais. Então tem muitas coisas envolvidas, sabe? Porém, acredito que nesse contexto, acredito que isso é em São Paulo, né? Aqui não tá falando aonde, mas acredito. Ah, não, aqui tá falando que foi em Belém do Pará. Belém é uma cidade grande, né? Então, acredito que é um caminho que ele deve conhecer, não sei. Ou seja, na verdade, ele falou que é o caminho que o GPS mandou, né? Então, é complicado, não dá pra saber. motorista, por eu ser um homem Mas negro, é muito, mas é muito estranho ele falar que não mudaria quase nada. Não mudaria quase nada o quê? Só porque o destino é igual? Porém, se o caminho que você quer, o motorista não se sente seguro, se passa por algum caminho mais perigoso sem necessidade, talvez ele possa escolher, né? Não sei. Eu, como mulher, eu prezo sempre pela minha segurança. Então, eu já, assim, não posso falar que eu jamais trabalharia porque vai em base à necessidade, né? Mas graças a Deus, eu até hoje não tive, não me vi na situação de usar isso como opção. Porém, no caso que eu precisasse, eu ia prezar pela minha segurança, mas aí a gente sabe que tem toda a problemática de ser mulher e tudo que é envolvido nesse contexto. Porém, é muito complicado, a gente não sabe quais foram as motivações do motorista, entendeu? mas esse motorista, por eu ser um homem negro e ele ser um senhor branco,
achou que àquela altura eu estaria fazendo alterações para talvez, quem sabe, sei lá, assaltá-lo ou algo desse jeito. E aí ele É muito complicado, porque tem um lado, é, eu estou considerando que o contexto de que o que ele está falando é verdade, tá? Tem o contexto da estrutura racista que a gente vive e não essa estrutura, ela se retroalimenta. Porque se você pensar, e eu não vou aprofundar, porque eu não tenho conhecimento suficiente para aprofundar, mas o que eu tenho de clareza sobre o tema hoje me faz acreditar que, por exemplo, antigamente a gente viveu esse contexto de escravidão. E quando os negros saíram do contexto de escravidão, ao meu ver, não lhes foi dado estrutura suficiente para conseguir crescer, conseguir ter como que eu vou explicar? Não ter condições de conquistar as coisas, de prosperar. E aí, automaticamente, isso fez uma divisão. E, por exemplo, o Brasil tem mais de 50%, se eu não me engano, 56%, 58% da população é negra. E, infelizmente, grande parte dessa população também é pobre. E, infelizmente, o crime organizado, ele se beneficiou disso. é, e hoje, infelizmente, é, se tornou, sim, a, a, a cara, e não nesse contexto, assim, é feio falar, mas, infelizmente, por a população é, que vem desse período de escravidão lá de trás, que tem essa história, e o nosso país ele tem muito essa história, a gente não conseguiu ainda dar as mesmas condições. Isso não é novidade para ninguém. É muito triste isso, e realmente sim, tem o racismo ainda na nossa estrutura, é um tapa na nossa cara como sociedade. E E as pessoas acabaram ligando isso, o crime, a tentar fazer mal para o próximo, a cor da pele, não tem nada a ver com isso, nada a ver. A sociedade se moldou dessa maneira e, cara, é muito difícil sair disso, é muito difícil. E isso é muito triste, porque por outro lado, esse motorista ele aprendeu isso, se for o caso, né? Eu não sei se realmente aconteceu, mas ele aprendeu isso e talvez se realmente ele teve essa atitude, acredito que é uma atitude comum, infelizmente pela ignorância das pessoas e a gente só vai combater falando, explicando com paciência, porque se a gente for com violência as pessoas não vão dar atenção. Você tem que tocar o coração dessas pessoas para elas entenderem, aprenderem. E aí, assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando a sociedade. Mas é muito complicado essa situação. A gente tem que pensar constantemente, diariamente, em maneiras para desfazer, para eliminar isso que a gente tem na sociedade de olhar alguém e já julgar simplesmente pela cor da pele, ou porque tá usando uma roupa diferente, uma roupa que quebra paradigmas. É, isso não tem a ver com o teu caráter. E eu tô pra te falar que na minha vida, a maioria das pessoas que não são dignas de fé, não são dignas de confiança, são pessoas brancas, não são pessoas negras.
Então, isso é um assunto que está muito na superfície hoje, né? Tá muito no fervo hoje. E realmente a gente precisa falar sobre isso, porque é muito triste, é muito triste. E a gente tem falas, né, assista assim, sem se dar conta. E assim, muitas vezes a gente fala com tato, né? A gente busca as palavras corretas exatamente por causa disso, porque a gente aprendeu coisas racistas mesmo. A gente aprendeu isso. E E a gente não quer mais, pelo menos eu falo por mim, a gente não quer mais reproduzir isso, mas muitas vezes a gente não sabe como se expressar, e muitas vezes a gente se expressa e ainda assim se expressa de uma maneira racista. Então, é por isso que eu tô falando, a gente tem que ensinar o outro o que a gente sabe, esperando que alguém nos ensine o que a gente não sabe. Mas eu acredito que isso só funciona se a base for o amor, se a base for querer a igualdade, querer direitos iguais para todo mundo, ou não iguais, simplesmente proporcionais. Enfim, é mais isso mesmo. Não sei se o que aconteceu aqui foi exatamente o que esse senhor está falando, talvez o motorista também tenha dado o parecer dele, né? Tenha dado a versão dele. Eu não consegui encontrar, mas é isso. É legal a gente conversar sobre isso. Solicitou que eu descesse do carro. Após o motorista Ah, tá. Então ele ele solicitou. solicitou que eu descesse do carro. Ah, então o motorista solicitou que ele descesse do carro. Porque eu acho assim, gente, nesses casos é o mais coerente, sim, descer. Depois você pode reportar isso para o aplicativo, enfim. É melhor, eu acho, para ambas as partes, sabe? Falou algo desse jeito. E aí ele solicitou que eu descesse do carro. Após o motorista solicitar que ele ia encerrar a corrida e ia me deixar ali antes do meu destino, eu comecei aí a gravar o vídeo. E ele faz a gravação dizendo que devido à alteração que eu queria, que ele não queria fazer alteração de caminho, é por isso que eu estou tendo aquela reação. Mas a reação, na verdade, é por conta dele ter solicitado ele encerrar a corrida e Então, mas aí é muito complicado, né? Porque vamos tentar simular a situação, envolvendo tudo que foi falado aqui. Então, essa pessoa, esse rapaz, ele entra e tem essa pessoa que é o motorista. Não sei como foi, assim que ele entrou, não sei o que aconteceu. Em algum momento, ele pede para mudar o caminho. O motorista diz que não. Não sei em qual momento foi que aconteceu esse suposto racismo. Não sei se ele considera o motorista não querer mudar a rota como racismo, porque também tem isso, né? As pessoas ficam muito na defensiva, as pessoas não aceitam não, as pessoas pensam que se você for contra o que elas querem, o que elas estão falando, as idealizações, as ideias delas, se você for contra, é racismo, tudo. Também tem esse ponto. Não sei se foi o caso, eu estou só levantando tópicos, pontos a se pensar. Mas. E aí o motorista disse: "Eu não vou mudar a rota." E ele começou a gravar, e aí a gente entra que hoje tudo é gravado, não tem necessidade de você estar fazendo uma corrida e gravar só porque uma pessoa negou fazer a corrida. Essa é a minha opinião no caso de ter acontecido apenas uma negação de mudança de rota. Se aconteceu racismo, a parte que o rapaz gravou não deu pra ver.
né? Pelo menos eu não vi nenhum vídeo que deu pra ver. Talvez, se tiver, depois faço um segundo vídeo sobre isso, mostrando os desdobramentos, né? Porém, o que deu pra ver foi que ele pediu pra mudar a rota, o motorista não quis mudar e ele mesmo falou que o motorista pediu pra ele descer. Então, fica difícil sem saber. Ia me deixar ali, no meio da rua. Ela vem trazer uma elucidação Não para entendi o você finalzinho. dele ter solicitado ele encerrar a corrida e ia me deixar ali, no meio da rua. Ela vem trazer uma É, gente, é muito complicado. Muito complicado. Eu já tive várias experiências ruins com o aplicativo de corrida. Tive muitas boas também, muitas pessoas muito carinhosas que me respeitavam quando eu não queria conversar, outras muito animadas que já fazia começar o meu dia mais para cima. Mas eu já tive muitas experiências ruins de chamar o carro de aplicativo de um mercado e a pessoa se negar a entrar, eu ter que sair com a compra pesada fora do supermercado, simplesmente porque o cara não queria entrar. Já, já tive várias vezes carros nojentos, sujos, motoristas que dirigiam muito rápido e eu ficava com medo. Já peguei Uber com 3 primas e o Uber deu em cima. Já tive várias experiências. E é muito complicado. Eu acredito que a melhor coisa se não tá dando certo, pedir para descer, sempre compartilhar a rota com alguém, porque a gente nunca sabe, né? Tem até um podcast que eu gosto muito do Beto Ribeiro, que já contou histórias de criminosos que usaram Uber para, desculpa, que usaram o aplicativo de corrida para fazer o mal. Enfim, gente, é tentar usar de uma maneira mais saudável, ver sempre a classificação. Isso também é polêmico, porque às vezes a pessoa está começando, ela não tem ainda muitas corridas e aí fica difícil, que as pessoas cancelam. Mas enfim, eu espero que fique tudo bem para os dois. Eu espero que, se alguém errou, ponha a mão na consciência e reveja as suas atitudes. É claro que ninguém vai vir a público falar, não, eu fui culpado. Porém, a gente pode repensar e não repetir, né? Espero que fique tudo bem com vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!